A paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo da besta, do governo 66, ok? Bem amados, eu meditando e vendo tantas coisas que estão acontecendo em nosso país, na política, eu na verdade medito muito nisto, porque eu sou antipolítica. Aí você me pergunta, mas como que se vive então? Eu vivo como se não vivesse, porque a minha vida ela está escondida em Cristo Jesus. Eu vivo pela fé. A palavra diz isso, que o justo viveria pela fé, e nós vivemos pela fé. Mas as autoridades foram constituídas por Deus e nós temos que se dobrar a ela. Pois é, o diabo também é uma autoridade, você se dobra a ela? Não se dobra, né? Mas nós temos que obedecer os reis, os presidentes, os políticos, temos que obedecer. É justo? Não, nem sempre devemos obedecer. Devemos obedecer sim, se estiver enquadrado, se estiver na direção de Deus. As leis dos homens, diz a Escritura que a lei dos homens é como o trapo de imundícia. E veja o que está acontecendo no Brasil. Entenda bem, eu não faço parte de facção, de partido, de placa de igreja. Eu não faço parte desse coluio, ok? Então quando eu uso e falo da política, falo dos políticos, na verdade eu estou só trazendo a verdade de Deus, mostrando entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Eu vivo nesse mundo, eu estou aqui, né? Mas eu não devo se contaminar com ele. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. A palavra ensina isso para nós. E você veja aí a briga dos homens, das nações, dos países. Sabe por que tem guerra? Sabe por que tem tantas atrocidades? Tudo por causa do dinheiro. Tudo é voltado ao dinheiro. Teve inflação, não teve inflação. Vendas para o exterior, importação, exportação. Temos as bolsas de valores que agregam valores nas coisas terrenas. Tem pessoas que só vivem de comprar ações. Comprar ações, vender ações. Eles vivem assim. Tem pessoas que não têm onde pôr mais dinheiro, então compram ações. Tem hora que perde, tem hora que ganha, e assim vai. Toda hora que você vê uma matéria jornalística, fala do Deus dessa terra, do Deus Mamon. E o governo fez isso, o governo fez aquilo, o governo vai ceder isso, o governo vai ter que arrecadar mais impostos, o governo vai ter que arrecadar mais impostos, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Só se envolve no dinheiro. A mídia fala 24 horas sobre ações do Deus Mamon, do dinheiro. E dentro desse contexto você vê as desgraças que estão acontecendo. O homem luta, o homem trabalha, o homem faz isso, o homem faz aquilo, às vezes até mesmo sendo decente no que está fazendo. E pessoas honestas, as pessoas ímpias ou pecadoras, tem muitas que são, e são milhares e milhares de pessoas ímpias, pecadoras, mas que são honestas. Por isso que nós temos a obrigação de pregar para alcançar essas pessoas que tem um coração voltado à verdade de Deus, à justiça. É preciso. Mas veja o que está acontecendo agora na nossa nação, após a saída de um governo mais conservador, digamos assim. Cristão? Não, falso cristão. Idólatra, católico, que adora ídolos, enfim. Talvez você não goste da minha narrativa, mas é verdade. A palavra diz que não idólatra herdará o reino dos céus, então não é salvo. Mas ele não sabe.
convivia dentro das igrejas, praticando o ecumenismo. Era ecumênico, estando lá na igreja da Grande Babilônia, estando lá no meio dos evangélicos, usando até mesmo a palavra de Deus. Isso é blasfêmia. Então, meus queridos e amados irmãos, observe você, pense e reflita nessas coisas que as pessoas estão sendo enganadas. Irmãos, igreja, pastores. Aqui em Curitiba nós tínhamos uma associação, o qual o governo daqui, ou no caso que é o prefeito, fez acordo com um pastor, ou com pastores, ou com um pastor, e cedeu a nossa associação de bairro. Ele tinha reunião para resolver os problemas, né? Era um pedaço de terra ali, associação tal, ao qual se reunia, né, para decidir algumas coisas do bairro. Ele cedeu para uma igreja. Ele fez aliança com um pastor. O cara serve a Baphomet, é o Rafael Greca, prefeito de Curitiba. Nosso prefeito aqui no caso. Eu não dei aval, eu não votei nele, né? Mas ele fez acordo com o pastor. E o pastor sabe que ele é maçom? Com certeza sabe. Que ele é maçom, que ele serve a Baphomet, que ele serve a seitas satânicas. Mas fizeram um acordo, então, toma lá, dá cá. Eu te dou a associação, passo para você, você vai lá, constrói, faz os trabalhos lá e nós vamos fazer uma lavagem. De todos os sentidos. Lavagem de porco, lavagem cerebral, lavagem ecumênica, faz tudo. É o que acontece. E crentes que eu vejo, que eu conheço, irmãos que eu conheço, está lá, batendo palma. Olha que maravilhoso, que obra maravilhosa. Um maçom e um pastor, andando juntos de mão dadas. Você imaginaria Elias andando de mão dadas com Jezebel? Você imaginaria Jesus andando de mão dadas com os profetas de Baal? Com os falsos pastores e mercenários? Não. Jesus, pelo contrário, repreendia os fariseus. Jesus chamava os fariseus, eles viviam de aparência e atrás do poder, do dinheiro, do holoforte, digamos assim. Jesus falou, sabe o que Jesus falou para eles? Vós sois filhos do diabo. Eles falam, nós somos filhos de Abraão. Eles falavam isso, nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Mas Jesus disse, não, se vocês fossem filhos de Deus, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque ao meu respeito está escrito. Não, mas vocês querem me matar. Assim é essa geração má de agora, meus irmãos, do fim dos tempos. Corrompida. Até no vídeo passado que eu fiz, eu disse que eu não tenho dó. Eu não condoo por essas situações que estão acontecendo, sabe por quê? Porque eu sei que é bíblico. Eu sei que eu prego escatologia, a volta de Jesus e as intempéries que estão acontecendo. Eu sei o que estou pregando. Eu sei o que estou falando. Eu conheço a Escritura, então eu estou sabendo de tudo que vai acontecer. Peste, fome, guerra. Agora eu vou ficar lutando em oração contra Deus. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer aquilo. Mas Jesus disse que vai acontecer. Está revelado tudo que vai acontecer, você não pode mudar a história. A autorização que Deus deu para nós, intermédio da boca de Jesus, é nós ir pregar o Evangelho. Ele nos revelou a boa nova do Evangelho, para nós se arrepender, deixar do nosso pecado, tomar a nossa cruz, tomar a cruz de Jesus e seguir Ele, e viver o Evangelho, ser um cristão, viver o cristianismo verdadeiramente. Isso é em espírito. Não adianta eu doar e fazer grandes ofertas que eu serei salvo. Olha, a palavra diz bem assim: ainda que você dê teu corpo para queimar em prol de uma pessoa, não tem validade nenhuma. Se você não tiver o amor, qual amor? O amor do Pai, que é Jesus. De nada adianta. A palavra diz também que nós não somos salvos por atos, por dar esmola, por ajudar, por ofertar. Nós somos salvos pela graça e de graça no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, essas situações que nós vemos hoje numa igreja ecumênica, tá? Pastores com
com idólatras, com feiticeiros, com adivinhos, com políticos, com republicanos, enfim. Aliança mesmo. Talvez você fale, mas irmão, mas Jesus ele sentava com os pecadores, comia com os pecadores, pousava na casa dos pecadores, e é verdade. Mas sabe como é que é a diferença? Que ele sentava com os pecadores e pregava o reino do céu e arrependimento, arrependam-se. Ele ia pousar na casa do pecador, como foi do político Zaqueu, e ele pregou a verdade, pregou a justiça e mostrou a ele, revelou todos os embrólios que estavam dentro da casa dele, na vida dele. E Zaqueu se arrepende. Sai da política e diz, vou pagar em dobro todos aqueles que eu defraudei. Todos aqueles que eu roubei, eu vou pagar em dobro. E passou a seguir Jesus. E Jesus diz verdadeiramente, hoje entrou salvação nessa casa. Jesus disse isso. Então Jesus pregou para o político Zaqueu, corrupto, que se arrependeu. Jesus posou, comeu, pregou e de outro dia saiu. E continuou sua caminhada a pregar o evangelho. É assim que funciona, meu irmão. Aí você tem que, então, fazer uma regressão lá nos Salmos. Volte lá, Salmo 1. Eu sempre cito esse Salmo porque ele fala comigo, falou muito e fala comigo. No entendimento do dia a dia, dos monárquicos, dos reis, dos governantes. É o que Jesus fez. Jesus sempre se retirava, mais distante, ia lá no jardim do Getsêmani. Sempre Jesus saía para falar com o Pai, para orar, interceder pela população e falar do seu ministério que ele estava sendo executado. Então, meu querido, nós sabemos que o Salmo 1 é aquilo que Jesus, é aquilo que o Pai nos traz no Novo Testamento, nos Evangelhos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. É o que Jesus fazia. Será como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas os ímpios são como que o vento que o moinho espalha. Então, meu querido, dentro dessa narrativa que eu estou trazendo para você, nessa edição desse vídeo, eu sou um pregador, um ensinador que confronto os erros, mostrando a verdade para que você seja abençoado. É isso que eu faço. E começa dentro do meu lar, com minhas filhas, com minha esposa, com meus amigos e com aqueles que trabalham comigo ou para mim. Eu não sou bajulador. Eu não consigo ser bajulador. Eu falo de um Deus Pai poderoso, santo, que cura, que salva. Eu falo de um Deus Criador, que manifestou sua glória em intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que deu o seu único Filho. Eu falo de um Deus justo, santo, que não poupou nem a Jesus, seu Filho, o Cordeiro dele, que não tinha pecado nenhum, não poupou, mas destinou a cruz, destinou ele à cruz. Diz Isaías que a Deus agradou em moer a Jesus, porque ali trazia o reconcílio do homem com ele próprio, Deus Criador, intermédio do sacrifício de Jesus, que era santo e puro, e que, intermédio de passar aquilo, intercedia por nós. E intercedeu e intercede por mim e por você. Por isso que a Bíblia diz lá em João, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembre que vocês têm um advogado junto do Pai, é Jesus Cristo o homem. Por que temos que ter um advogado? Porque nós estávamos condenados à morte. Jesus não é só advogado. Além de ser advogado, ele pagou a conta e tomou sua causa. Ele pagou a maldição que estava na sua vida. Nós estávamos debaixo da maldição. Jesus
se fez maldito para me livrar da condenação eterna, para te livrar da condenação eterna, para livrar a humanidade da condenação eterna. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E Jesus foi pendurado numa cruz. Era para você estar lá, era para eu estar lá, era para a humanidade toda estar lá, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer. Aí você olha nos dias de hoje, nessa mensagem que eu estou trazendo para você aqui. Você olha os homens arrogantes, políticos que se tornaram como reis. Políticos que se tornaram como reis, comem e bebem do bom do melhor. Priva o órfão, a viúva, o estrangeiro. E faz do dinheiro da população o seu bem melhor. Come da gordura da ovelha, se veste da lã da ovelha, depois tira a sua vida. Simplesmente com a caneta. É o que eles fazem lá no governo 66 da política, governo da besta, governo da nova era. Mas eu digo para vocês, aqui no Salmos 2, verso 4, mas eu vou ler um pouco antes, no 2, tá? Para você entender. Ou vou fazer a leitura no Salmo 2, do 1 ao 4, ok? Olha o que diz. Porque se amontoam as nações e os povos tramam em vão. Não é assim? Se amontoam, crescem, multiplicam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, os presidentes, senadores, políticos. Aqui está os reis da terra, mas os políticos da terra se levantam. Os príncipes se ajuntam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles fazem isso. Mas que forma que eles conspiram contra o ungido do Senhor? Quem é o ungido do Senhor? O ungido do Senhor é Jesus, o Salvador do mundo. O que morreu na cruz é o ungido do Senhor. Eles conspiram. Jesus disse: não matarás, não roubarás, ama teu próximo. Jesus ensina isso. Eles vêm com as suas leis, né? Os presidentes, os políticos se levantam e conspiram contra as leis do Senhor, contra o próprio Senhor e contra o seu ungido. Eles conspiram contra Deus e contra Jesus. E eles dizem, e dizendo eles, está aí no versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos a nós as suas cordas. Vamos romper com Deus. Vamos fazer a nossa lei, a nossa ordem mundial, a nossa era. Nós não dependemos do Criador. E eles têm propagado isso. Mas esses aí não são as ovelhas. Esses não são as ovelhas. Esses são os bodes. Adoradores de Baphomet, do arquiteto, são os da ciência do mal. Daquele fruto que comeram da ciência do mal lá no Jardim do Éden. Ok? E para terminar essa parte, eu leio o versículo 4. E aquele que está sentado nos tronos, aquele que está sentado nos céus, se rirá, diz a palavra. O Senhor zombará deles. Olha que interessante o que diz. Aquele que está sentado sobre o seu trono, aquele que está sentado nos céus, rirá deles, zombará deles. É o que Deus faz. A palavra diz que o fôlego do homem, a vida do homem é como uma flor, que de manhã está linda, maravilhosa, viva, à tarde está murcha, morta e seca, e volta à terra. Assim é a vida do homem. Por um momento, às vezes nós ficamos apavorados, preocupados. Por que Deus não faz nada? Não precisa, Deus já fez. Tudo que tinha que ser feito, Deus fez. Mandou Jesus, mandou sua palavra, está a lei, está os decretos, está os ensinos na Escritura.
E nós entramos em pânico. Mas para Deus, Deus é eterno, Deus imutável. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Não há tempos para Deus. Então Deus vê. Levantou lá o Mussolini, o Hitler, o Saddam Hussein, anticristos, 1, 2, 3, 10, 20, 1000. Nabucodonosor. Estão todos lá já. No lugar de decisão, no lugar de juízo, para receber a sentença do que fizeram bem ou mal. E nós veremos no dia do juízo a sentença do Senhor sobre essas vidas, sobre esses homens. Então Deus ri deles. Por isso, meu amado, essa mensagem eu trago para você, que nós olhamos aos nossos olhos, às vezes humanos, e nós falamos, meu Deus, o que vamos fazer? O que está acontecendo? O governo federal, agora nesse mês 2 de fevereiro de 2023, o governo Lula acrescentou um aumento no salário mínimo das pessoas de R$18. Deu quantos por cento? 2%? 3%? Não sei. Mas a passagem aqui em Curitiba subiu quase 11%. Então isso é para você ver que não condiz com a verdade. Eles roubam o órfão, roubam a viúva, e Deus não tem eles por inocente. Então, meus amados, eu vou continuar esse vídeo numa segunda parte, devido à capacidade do meu celular, que ele não suporta mais que 30 minutos, então tem que fazer em outras partes, ok? E eu vou continuar esse vídeo na segunda parte, ok? Para a glória de Deus, falando sobre o Salmo 2, que diz que Deus rirá deles. Que Deus ri deles e que o Senhor zomba deles. Eles quem? Os ímpios, os filhos de Belial, os filhos do inimigo de Deus, os filhos do diabo, que roubam, enganam e trazem leis contra o Criador. Amém? Essa é a mensagem que eu continuo logo após. Até o próximo vídeo. Continuando, Salmos 2, verso 4. Aquele que está sentado nos céus, Deus ri deles. Deus zombará deles. Eles quem? Os ímpios. Aqueles que têm a permissão de Deus para governar, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Mas eles fazem o mal. Como eu estava dizendo sobre o governo, e digo já de começo que não faço parte de qualquer tipo de partido, Bolsonaro, Lula, PT, não. Eu falo sobre a história humana, sobre as ideologias políticas, para você entender o contexto das escrituras. Deus rirá deles. Deus ri deles. Deus zomba deles. Eles acham que estão sob o poder. O governo PT voltou ao poder daquele jeito que vocês sabem, pela demoniocracia, né? Segundo eles. E vocês sabem, não precisa falar, nem pode falar, né? São os proibidos, né? Mas o Senhor ri deles. Deus permitiu. Certa vez Jesus disse para o rei, né? Herodes, nenhum poderes teria contra mim se de cima não te fosse dado. Deus coloca reis e tira reis. Deus coloca presidente e tira presidentes. Se você não sabia, sabe que Nabucodonosor foi o opressor do povo de Deus. Adivinha quem levantou ele? Se você na escritura você sabe, foi Deus. Foi Deus que levantou ele. Foi Deus que pegou Nabucodonosor, lançou lá 7 tempos, 7 anos, virou um bicho, virou um lobisomem, pastava como animais. Até que reconheceu que Deus é Deus e que ele achava que ele era Deus.
Nabucodonosor é um tipo, o Nabucodonosor era um tipo, é o tipo do anticristo que vai vir. Ele se tornou como um animal irracional. Deus lançou ele lá, transportou ele no templo, tirou do trono e jogou lá, ficou 7 tempos, 7 anos pastando. Diz que cresceram seus pelos, as suas unhas, parecia um lobisomem. Mas ele aí olhou para o céu e reconheceu que Deus que tem o domínio sobre todos. E naquele momento era o rei mais poderoso que tinha, e levantado por Deus. Pediu perdão, se humilhou e foi restaurado ao cargo para que se cumprisse essa escritura, ok? Então, meus irmãos, esses caras que estão no poder, esses homens que estão no poder, esses políticos que estão no poder, eles acham que são deuses. Esses juízes do Supremo Tribunal do Brasil acham que são deuses, são intocáveis. Eles manipulam em ações, vendem sentenças. Tudo na barganha do toma lá da cá. Corrupção. Juízo injusto. Só no Brasil? Não, no mundo todo. Ah, só essa década? Só esse milênio? Não. Desde a criação. São corruptos. E Deus olha todos esses que já morreram, tipo Nabucodonosor, Mussolini, Hitler, enfim. O Senhor olha e ri deles, zomba deles. Salmos 2, verso 4. O Senhor ri deles, zombam deles. Eles acham que são alguma coisa e são nada. Quando os veem, já estão na presença do Senhor, recebendo a sentença. Ou às vezes nem passa na presença do Senhor. Hoje fala, nossa, não vai nem por aqui. Vamos já direto para o inferno, aguardar o dia da sentença para ser lançado no lago de fogo. Lá em Oséias 4, diz que é o porfirar, é o roubar, é o enganar, é o matar, é o prostituir, é o enganar. Todo tipo de pecado está ali, Oséias 4. E diz o Senhor, não vingaria o Senhor essas coisas? Não vingaria eu, o Senhor, essas coisas? Vinga. Tem uma contenda com os habitantes da terra, Oséias 4. Então, meu querido, você observe hoje, enquanto o governo federal, o Lula, do PT, deu 18 reais de aumento no salário mínimo, ele liberou para seus ministros gastarem por voo 12 mil reais só de lanche. O Escudino lá, o ministro da Justiça, está gordinho, né? E o ministro da Justiça, o Dino, já numa reunião dele, talvez eu deixe um vídeo para vocês aí. Na reunião dele, ele falou para aqueles estadistas que estavam ali dos estados trazer as suas comidas, que o hobby dele é comida. E o Lula disse que falta comida, sabe por quê? Porque tem alguns que comem demais, não pensa no próximo. O Senhor ri deles, o Senhor zomba deles, eles zombam deles, eles riem deles mesmos e não vê que estão sendo chacota nesse mundo. É humilhação, não é? Eles humilham o povo e são humilhados. Está entendendo, meu querido e amado irmão? Enquanto aqui dá 18 reais para um velhinho, ou um senhor que trabalhou a vida inteira no salário mínimo, 18 reais, para ele se alimentar, pagar suas contas, seus afazeres, que isso não é nada. Mas os seus ministros, quando faz uma viagem de Brasília ao estado e volta, não, você para viajar 12 mil, para ir, para voltar 12 mil para se alimentar, só pro lanchinho. Deus vê isso, Deus está vendo, e Deus ri deles. Irmãos, tem a palavra da semeadura. Tudo que o homem semear, isto colherá. Está na palavra. Plantou vento, colhe tempestade. Ai daqueles que tocam num dos meus pequeninos, no sentido da vida física, espiritual e material. Eu não quero fazer defesa de que nós não sofremos, mas eles tocam. Tem certas igrejas, ministérios, certos pastores que pregam Deus, não, você não pode. Você é blindado de enfermidade, você é blindado de ser tocado, você é blindado de ser preso. Não, você é só bênção. Eles pregam isso, né? Só vitória, e não é verdade. Veja a história dos profetas
Veja a história dos apóstolos. Veja o que Jesus disse. Infelizmente a realidade não é pregada, mas eu prego para vocês. Jesus disse que nós seríamos odiados, perseguidos, mas nós ia vencer. Entendeu? Então, eles nos tocam, e Deus permite que toque, até mesmo para nós entrar em aprovação, para ver se nós somos fiel para com Ele. Nos tira a nossa roupa, como diz, tira a lã da ovelha. Come a carne da ovelha, literalmente. Com as suas canetas poderosas, como do ministro Cabeça de Ovo lá que eles falam. Veja o que ele tem feito com as pessoas. Ditadores. Em nome do demoniocracia. Infelizmente essa é a realidade. Mas o Senhor ri deles. O Senhor, olha lá no Salmos 2,4, o Senhor zomba deles, lá no seu trono. Meu querido e amado irmão, a palavra é bem clara, nos ensina que todos hão de se dobrar os seus joelhos diante do Senhor e confessar que Ele é Deus. E todos esses que estão praticando todas essas coisas, essas atrocidades, Deus está rindo. Deus está zombando deles e eles vão dobrar seus joelhos em pouco tempo. A sentença deles está lavrada. Nós, eu, você, nós pregadores, nós os filhos de Deus, que se dizemos ser cristão e vivemos o cristianismo, devemos pregar e ensinar o amor de Deus, mas também a severidade do Pai. Por isso que a Escritura diz, bem claro, considere, vou deixar o versículo para vocês, considere a bondade de Deus, mas também a severidade de um Deus justo. Devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é Pai, Ele é amoroso? Mas Ele é justo. Ele não pode ser burlado. Como eu disse no princípio dessa fala, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, não poupou Jesus, não poupou seu próprio Filho, santo, puro, imaculado, o qual Ele ama, o qual Ele amou e ama, e não poupou Jesus. Você acha que Ele vai poupar você? Você acha que vai poupar esses políticos que usurpam, que tiram da população, do órfão, da viúva, do povo, dos filhos de Deus? Pode ter certeza que não. Deus não vai poupar. Se eles não se arrependerem e deixarem no seu pecado, grande juízo estará sobre eles. Essa é a verdade, nua e crua. Por isso, meu irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se envolve com a política. A política é um reino terreno, carnal, humano, que está programado para ser destruído. O governo político é o governo do anticristo, é o governo da besta, é o governo do dinheiro. Por isso, irmão, aquele que milita no evangelho, aquele que milita para a sua salvação, aquele que milita para o reino dos céus, está escrito, não se envolve com as coisas deste mundo. Aquele que se alista para o exército não se envolve com as coisas deste mundo. Já observou? Que para servir o exército, muitos, aliás, nem se casam, não pode ser casado, não pode ter filhos. Quando vai no princípio do alistamento, depois que entram na carreira, sim, mas até então não. Não se embaraça com as coisas dessa vida. Então essa é verdade. Nós não devemos se misturar nesse sentido ecumênico. Em nome do amor, então eu convivo e vivo com os filhos de Belial, no sentido de estar aprovando o que eles fazem, o sodomismo, o engano, as ideologias, as leis do anticristo que estão em vigor, está acontecendo. O que era errado virou certo, o que é certo virou errado. A palavra de Deus virou discurso de ódio na boca desses governos, ou do governo 66, que é o governo da besta, o governo político.
Mas, o Salmos 2, verso 4. Deus ri deles. Deus zomba deles. Porque eles são como a flor, que de manhã está linda, maravilhosa e viçosa, e à tarde já secou e não existe mais. Meu irmão, eu espero que você considere o que eu estou falando. Faça conforme está na Escritura. Leia lá o Salmo 37, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Bom, se ele fará, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nenhum de vocês vão ao Pai a não ser por mim. Disse o Senhor Jesus: nenhum de vocês vão ao Pai a não ser se vocês ouvirem a minha voz, a minha palavra, e obedecer, assim vocês chegarão ao reino dos céus. Do contrário, vocês vão entrar pela porta larga que conduz à perdição eterna, e são muitos que entram por ela. Então se afaste dessas coisas do mundo, das coisas erradas. Porque quando você vive essa vida promíscua, em adulterar a palavra, em distorcer a palavra, em usar só a caixinha de promessa, você é como o ímpio, ou pior que o ímpio. Se Deus ri do ímpio, zomba do ímpio, o que será de você que conhece a verdade e não vive a verdade? Melhor, diz a palavra, não ter conhecido a verdade do que ter conhecido e agora não obedecer. O estado do homem que passou a servir Jesus, o que conhece a mensagem e não obedece, e se desviou da verdade, o seu estado é 7 vezes pior. Por isso que muitos estão sofrendo, muitos estão morrendo. Porém, tem a sabedoria do filho pródigo, que um dia olhou e se arrependeu e voltou à verdade. Voltou ao pai. O pai lhe deu banho, lhe trocou as vestes, colocou um anel e umas sandálias no pé. Deus, o nosso Pai, está com os braços abertos aos pecadores arrependidos que deixam do pecado, que querem encontro verdadeiro e deixar a sua vida anterior do roubo, do engano, da mentira, da lascívia, do adultério, enfim, dos pecados que aí estão sendo reprovados pela Escritura e da sentença de morte. Então, meu querido, faça isso. Faça o reconcílio com o Senhor. Não intermédio de ofertas, de ídolos, de bugigangas. Não. Intermédio de Jesus. A palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então Deus não vai receber tua oração por oferta, por dinheiro, por santo, santa, beatificado por homens. Não. Só intermédio do Senhor Jesus Cristo, que Ele recebe a tua oração e vê o teu coração se verdadeiramente está orando, sendo legítimo, verdadeiro. Deus vê o coração. Assim como Deus viu o coração lá da oferta de Abel, como Deus viu a oferta de Caim, e Ele deu o diagnóstico e recebeu um e desprezou o outro devido ao que estava no coração, os seus pensamentos maus. Assim Deus também avalia a tua vida, o teu coração. Até mesmo sem você falar, já sabe o que está no teu coração. Então você tem que orar de verdade, se arrepender de verdade, sentir de verdade que as coisas erradas não provêm do Senhor, pedir ajuda e socorro ao Pai em nome de Cristo, se entregar a Deus em nome de Cristo e se esforçar em viver a Cristo, o Evangelho, aquilo que nos ensinaram. Eu sei, você não será perfeito, nem eu, nem ninguém, enquanto que estivermos nesse corpo. Mas enquanto que estivermos nesse corpo, o corpo está morto, mas o Espírito vive, mediante a graça de Cristo se estiver em você. O corpo está morto, mas o teu Espírito vive para a glória de Deus. Porque Jesus fez a justiça por você. Agora somente você precisa confessar, se arrepender mesmo, sentir-se quando esse dentro do seu coração, nossa, eu fiz coisa errada. Me perdoe, meu Pai, e me ajude.
Reconhecer que aquilo realmente é do inimigo, da coisa errada, da maldição e não de Deus. E aí Deus vai te abençoar. Tá bom? Não deixa Deus rir de você, não deixa Deus zombar de você. As tuas coisas erradas e você fica olhando e você não se volta para Cristo, não se volta para o Pai. Quando você acha que você é o cara, que você é a mulher, você é o jovem, você é esperto, você é o inteligente, eu já vi muito disso aí. Ah, eu fui inteligente. Eu passei a perna normal, o produto valia 5, eu vendi por 50. Você está vendo, irmão? Deus ri de você. Conheço um monte de cristão que vive de rolo, enganando os outros. Tem um monte que diz ser cristão, entra na igreja, envolvido com corrupção, com político. Desvia terrenos. Já conheci obreiros aí que desviava terreno da Coab. Vivia na igreja. Recebia a palavra. Você já até sabe qual é a igreja, né? Via a palavra, pregava, Deus está comigo, Deus me deu a palavra. Saía dali, estava lá envolvido com político, enganando, tirando, roubando terreno dos outros. Tirando do pobre, da viúva, do órfão, vendendo. Ganhando dinheiro, pagando propina. Cristão. Ou, supostamente, diz que é cristão. Mas diz a palavra que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E daí? Deus ri deles. Deus zomba deles. Principalmente os falsos profetas que aí estão. Vende até a mãe ungida. Vende a avó. E para concluir, irmãos, tá feio. Agora, essa semana já tinha uma lei anterior que já tinham tentado aprovar, mas agora o Supremo Tribunal deu o veredito. Né? Nós observamos todas as atrocidades que o PT está fazendo. Aumento do salário mínimo de R$18. Os impostos que foram tirados do combustível voltaram. Agora, uma lei para aqueles que têm dívida ativa, as suas carteiras serão retidas, tomadas até que pague a conta. O Supremo Tribunal do Brasil também aprovou agora o imposto dos mortos. Morreu, paga imposto. Como se diz o ditado, até para morrer tem que pagar. Paga para nascer, paga para morrer. Vejam aí. Vai melhorar? Vai melhorar como pregam os pastores? Não. Vai melhorar? Capaz. Se melhorar, aí danou-se. A Bíblia é mentirosa. A Escritura é mentirosa. Jesus é mentiroso. Deus é mentiroso. Então eles não existem. Porque não vai haver melhora. A narrativa da política todo ano, toda eleição é a mesma. Vamos mudar isso, melhorar aquilo. Só que quando você vê, só piora, só piora, só piora, só piora. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, né? Como disse a Dilma, né? Ninguém perde, ninguém ganha. Não. Todos só perdem quando não tem Cristo, quando não tem Deus e não vive a verdade. Então a tendência dessas coisas, meus irmãos, é só piorar. Como eu disse, né? Essas impostos que estão criando um monte de coisa aí. Você vê, foi aumentado, acho que 15 ministérios a mais. 15 ministérios o Lula criou, o Naine criou 15 ministérios a mais para fazer cabide de emprego. Foi aumentado 15 ministérios, meus irmãos. O Lula criou 15 ministérios para quê? Para agradar aqueles que são comprados. Ele compra com cargos, com dinheiro, os parlamentares, assessores, enfim. E com isso, ele suga a nação. E está levando a nação para a desgraça. Mas isso tudo é permissiva de Deus. Porque o homem rejeita a verdade que é Cristo, rejeita Deus, rejeita a Escritura, rejeita o bom costume. Então Deus manda o espírito do erro, o espírito do engano, para que eles sejam enganados e venha a sentença sobre toda a população brasileira. Não só do Brasil, mas do mundo todo. Por isso que você vê a esquerda tomando posse, tomando conta do mundo todo. A esquerda tem tomado. A esquerda voltou ao poder. Isso é a mão de Deus para que se cumpra a Escritura. Só que diz a mensagem do Senhor para mim e para você. O Senhor nos ensina isso.
que nós, se tivermos que passar, Ele nos dará o livramento no dia da grande tribulação. Pode puxar o versículo no Google aí. Ele dará aos seus filhos, aqueles que servem Ele de verdade, aqueles que adoram Ele de verdade, Ele vai dar o livramento. Ele fará isso com você, com a tua família, com aqueles que servem Ele de verdade, não por barganha, mas respeitando as leis, sabendo que Ele é pai e você é filho, que Ele é criador e que você é criatura. Se reconhecer isto, no nome de Jesus e em Cristo Jesus, então você será um vitorioso, você é um vitorioso, você vai vencer. Eu não estou dizendo que você não vai passar por a dificuldade, você vai passar. Eu não estou dizendo que você não vai estar na guerra, você vai estar na guerra. Eu não estou dizendo que você não vai ser odiado, não. Estou dizendo que você vai ser odiado, você vai ser perseguido, mas você vai ser vencedor. O Senhor dará o livramento no dia da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Está escrito. Busca o versículo aí. Busca o versículo que você vai ver. Tá bom? Bem, deixando esse vídeo para vocês. Eu sou daquele que eu vou falando, eu pego um texto ou um contexto e vou falando. Aquilo que Deus dá, aquilo que coloca Deus no meu coração, na minha boca, eu vou trazendo para vocês. Por isso que eu sempre peço a Deus, Pai, me dê sabedoria dos céus, me dê graça, para que eu possa trazer a palavra que o Senhor quer, não a que eu quero. De mim não tem nada, sou carne, sou pó, sou pecador. Amém? Quero fazer uma breve oração com você, ok? Pai, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, primeiramente, que o Senhor me perdoe os meus pecados, minhas falhas, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador, sou igual a todos quantos aí estão vendo este vídeo, cheio de pecados, de falhas, e eu necessito da tua graça, Pai. Me perdoe e me abençoe. Abençoe esse ouvinte, abençoe esse irmão, essa irmã, esse jovem, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, dando-lhe sabedoria do reino dos céus, a sua palavra, pelo teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, na vida desses que estão ouvindo e vendo este vídeo. Abençoa eles, Pai. Dai graça e entendimento. Acrescenta-lhes a fé, para que te sirvam pelo que o Senhor é, um Deus santo, Deus Pai e Criador. E que teu nome, Pai, seja glorificado no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu te abençoo, deixa a paz e a graça do Espírito Santo de Deus. Amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém.